Um dos aspectos que o livro traz para nós leitores é a desigualdade social. A desigualdade social é um problema que está presente em todos os países do mundo, mas menor em alguns e maior em outros. Falta de investimento em áreas sociais como saúde, educação e também a má distribuição de renda são algumas características suas. No Brasil, temos a grande presença desse problema que é a desigualdade social. Podemos perceber isso no livro, pelo modo de vivência e pela classe social de Annie. O seu pai, por exemplo, trabalhava em uma lavoura e dizia ter muitas durezas na vida, durezas as quais obviamente eram geradas pela desigualdade social. Quando a colação de grau de Annie estava com a data marcada e perto de acontecer, a narradora citou a escassez de dinheiro e também que as roupas de alguns deles não foram compradas, e sim emprestadas. A desigualdade social é um termo que é usado para nomear a diferença entre as classes sociais, e é algo que acontece no mundo todo e geralmente acontece por uma falta de distribuição de renda ou mau investimento. E faz com que a maioria da população, que geralmente não é a mais rica, fica dependendo da minoria. E isso fica nítido no livro, pelo fato do pai da menina ficar dependendo de seu padrão para realizar seu trabalho e sustentar a família. O bullying é a prática de atos violentos e repetidos contra uma pessoa indefesa, e ele pode causar danos tanto físicos como psicológicos para ela. E o livro ele traz uma problemática da discriminação racial em nosso país. Como mostra em uma das páginas dele, a menina, ela apenas por ela ser negra e ser pobre, ela era xingada pelos seus colegas de escola. Eles chamavam ela de boneca de piche, de cabelo de bombril, ou seja, desde nova ela passava pelo bullying. E ela falou que isso eram ofensas de rotina, ou seja, ela passava por isso frequentemente. Então, ela desde nova passava pelo bullying, pela sua condição social e pela sua cor de pele. Bom dia, meu nome é Yasmin e eu vou complementar a fala da minha colega Giovana. Como Giovana falou, o bullying é uma ação é, com agressão tanto verbal quanto física, feita por uma pessoa contra outra ou um grupo de pessoas contra outro, enfim. E quando você para ler o livro, você consegue perceber nitidamente essa ação do bullying, que é feita por parte dos colegas da escola de Jenny quando ela vai para a escola. E ela é zoada pela condição social dela e pela cor dela, que ela é negra e ela é bem pobre. Então, eles zoam ela, chamam ela de cabelo de bombril, por causa desse motivo dela ser negra e dela ser pobre. E, infelizmente, hoje ainda a gente tem muitos casos de pessoas que sofrem bullying, porém ficam caladas. E tem muito apoio da escola, dos pais contra esse tipo de ação. Jenny sofria muito racismo quando era pequena. Por exemplo, com medo de coisas ruins, inteligente que era, parou com tudo e passou a conviver com crianças da vila. Ali viajava por vários estados enquanto se balançava no balanço das crianças e também conviveu com racismo, que vinha de forma ofensiva do seu cabelo, a sua cor. Chegou a tentar se esfregar com a bucha improvisada que a mãe tirava o carvão das panelas, mas não conseguiu remover a sua cor. Printar. Ela conta que passou por muitos episódios de racismo em sua trajetória escolar. Uma vez, por exemplo, tinha sido escolhida para ser a Chapeuzinho Vermelha numa peça, mas a diretora não deixou, porque a Chapeuzinho não era negra. O jeito era enfrentar. A menina cresceu, o racismo, companhia constante nascia todos os dias em todos os cantos. Ela queria ser professora e lutou muito, até que conseguiu. E no primeiro dia de aula, olha lá, racismo de novo. Agora eu vou ler um trecho da página 26 do livro A Cor da Ternura. Pelo amor de Deus, não vai esquecer o nariz escorrendo. Lava os olhos antes de sair. Se a gente for de qualquer jeito, a professora vai fazer o quê? Perguntei. Põe de castigo em cima de 2 grãos de milho, respondeu-me ela.
Mas a Janete do seu Cardoso vai de remela no olho e até o muco do nariz. Mas a Janete é branca, respondeu minha mãe, antes que eu completasse a frase. E lembra das barreiras que enfrentou ao ser a primeira professora negra da cidade. Jenny falou a necessidade de ouvir alunos. Presto muita atenção em criança. Através do que dizem, posso lidar melhor com elas com a escola. Ela explica que as crianças negras na escola geralmente são muito tímidas e não querem falar, ou fazem tudo para chamar a atenção. Bom dia, meu nome é André e hoje eu vou apresentar o trabalho de redação. Eu vou falar sobre o feminismo e um pouquinho dele relacionado com o livro. O feminismo, ele é um movimento que começou no século XIX e que ele atualmente virou um movimento social, político e filosófico, que tem a finalidade de propor direitos iguais entre as mulheres, através do empoderamento feminino, sem a existência de padrões patriarcais ou impostos pela sociedade. Alguns trechos no livro é possível perceber algumas frases que têm sim a ver com o feminismo, ou como a parte em que Jenny está conversando com o pai dela e ela fala que ela quer ser professora. Isso é uma forma de dizer que ela não quer ser o que a sociedade propôs para ela ser. A Cor da Ternura é um livro de Gene de Oliveira, uma escritora brasileira negra que conta um pouquinho da história dela, de infância pobre, sofrida, de preconceito e com uma mensagem linda e singela de uma grande lição de humildade de como sobreviver com ternura em um país racista. Em menos de 100 páginas, ela consegue mostrar aos leitores de uma forma sensível e bem clara as situações de racismo que viveu em várias etapas de sua vida. Ela fala também de como ela gostava de ler. Ela começa narrando como ela foi forçada a largar o confortável peito da mãe dela após a chegada do irmãozinho e como foi deixada de lado. Ela também fala que era carente de afeto e de atenção e que ela passou a se comunicar com animais e ouviu também umas verdades de aranhas que moravam na sua casa, que tornou a melhor amiga de um bicho de pé. O livro também traz muito sobre a forma que cada um tem que agir. A menina no livro, ainda na infância dela, ela tem que sempre estar arrumada de uma forma padrão. Tipo, as crianças brancas podem usar qualquer roupa, ir com o cabelo bagunçado, não lavar o rosto, qualquer coisa assim, enquanto ela tem que sempre estar perfeita e ela não pode mostrar o cabelo, ela não pode fazer nada. Isso traz muito sobre o privilégio branco, porque ela tá ali e ela acha que ela não precisa fazer essas coisas, mas a família dela sempre diz que ela tem que fazer isso sim, que é obrigação dela e que ela tem que ser bem vista, porque as pessoas acreditam que negros andam por aí todo largados e que acabam perdendo credibilidade caso tenham uma remela no olho ou algo do tipo. Bom dia, meu nome é Luísa Ferreira, do 8º ano matutino, e hoje eu vou falar sobre privilégios brancos em relação ao paradidático A Cor da Ternura, de Gine Guimarães. Bom, o privilégio branco sempre existiu, existe até hoje, no século XXI, que é, por exemplo, um branco entrar num supermercado e não ser seguido até o final da compra, um branco ficar sozinho com os produtos da loja sem ser desconfiado que vai roubar, entre outros exemplos. E em relação ao paradidático, os brancos têm muita vantagem por conta de ela ser negra, ela meio que escuta algumas coisas de os brancos que ela não pode retrucar por conta que por ela ser negra ela vai estar errada e tudo mais por procurar briga. Tanto que numa parte do livro que ela fala, na página 63, por isso que meu pai tinha medo do seu Gogodói, o administrador, e minha mãe nos ensinava a não brigar com Flávio. Negro era tudo mole mesmo, até meu pai e minha mãe. Ou seja, eles não procuravam briga ou encrenca com pessoas brancas por conta que a sociedade vê eles em uma situação mais bem vista e que os negros estariam errados e tudo mais.
Bom, tanto até que ela, depois que ela termina o ensino médio, ela vai ser professora primária. E a menina tem medo de pessoas negras, por conta que negro é uma coisa ruim, né, no pensamento dela, o que a sociedade construiu e ensinou a ela. E tanto que até quando ela chega lá, as mães ficam cochichando, falando que. Não, falando, cochichando, dizendo que talvez ela não seja uma professora de verdade, por conta de ser negra, entre outros. Tanto que ela fala aqui: só faltava me pedir o certificado de conclusão para a simples conferência. Bom, e agora eu vou falar uma coisa bem clara, uma coisa que todo mundo sabe, que é que a cor não diferencia em nada, não deixa da pessoa ser uma pessoa digna, um cidadão. Mas o que falta é as pessoas aprenderem isso. Bom, obrigada pela atenção. Bom dia, meu nome é Narciso. E hoje eu vou falar um pouco sobre cultura. Cultura representa o conjunto de tradições, crenças e costumes de determinado grupo social. E cultura ela é repassada através de comunicação ou imitações às gerações seguintes. Dessa forma, a cultura representa o patrimônio social de um grupo, sendo a soma de padrões dos comportamentos humanos e que envolve conhecimento, experiências, atitudes, valores, crenças, religião, língua, hierarquia, relações, noção de tempo e conceitos de universo. Agora eu vou falar um pouco sobre os tipos de cultura. Temos a cultura popular. A cultura popular é uma expressão que caracteriza um conjunto de elementos culturais específicos da sociedade, de uma nação ou região. Cultura material é um conjunto de objetos feitos ou modificados pelo homem. E cultura imaterial. A cultura imaterial é uma categoria de patrimônio cultural definida pela Convenção para salvaguardar do patrimônio cultural. Bom dia, meu nome é Roberto Matheus e eu vou falar um pouco sobre a cultura afro-brasileira, que é o que o livro, na verdade, o Paradidático, A Cor da Ternura, nos traz. Esse paradidático, ele não fala muito sobre a religião, nem o tipo de linguagem que a cultura afro-brasileira tem, mas sim fala mais sobre seu modo de vestir e tal. E uma curiosidade que eu posso trazer aqui para vocês é que essa cultura, esse implementar, né, podemos dizer assim, no livro, só foi colocada por causa de uma lei federal que torna obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e também africana, que eu não sei muito bem se fala ou não vi muito, e que torna obrigatório em todas as áreas da educação básica brasileira. E é isso. Obrigado pela atenção. Esse foi nosso trabalho, falamos alguns tópicos como desigualdade social, feminismo, racismo, bullying, entre outros. Muito obrigado pela sua atenção.